estou aparecendo. Quando tiver, me avisa, tá, Dani? Já? Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Viemos agora depois do intervalo do almoço, então eu tenho que dar uma animada em vocês, né? Espero que vocês estejam gostando do curso até aqui, do treinamento. É realmente muito conteúdo, né? Eu espero que vocês estejam anotando tudo para não perder nada e colocar em prática isso quando vocês chegarem lá no trabalho de vocês. Bom, eu sou a Aline Freitas e hoje eu vou falar sobre o acolhimento do paciente nesse pós-isolamento social, em tempos de pandemia, tá? Então, eu vou... Não está indo. Bom, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Aline Freitas. Atualmente, eu sou psicóloga, mas eu passei aí quase 20 anos da minha carreira trabalhando como secretária. E a maior parte desses anos como secretária de clínicas e consultórios médicos, na área da saúde. Então, eu amo essa área, não só de secretária, mas a área da saúde também é uma área que me agrada muito. E eu fiquei muito feliz ouvindo vocês na apresentação falando que também amam essa área. Eu acho que o amor à profissão... Tá. Isso aqui está atrapalhando um pouquinho? Não, né? Tudo bem. O amor à profissão, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque é esse amor que vai fazer você se dedicar, se empenhar, acordar todos os dias e fazer um bom trabalho, independente da função, né? Então, hoje eu atuo como psicóloga e como mentora. Eu trabalho numa empresa de promoção à saúde, junto com uma equipe multidisciplinar, com personal, nutricionista e eu, que faço parte do suporte emocional, onde a gente oferece aí para plano de saúde empresas esse acompanhamento para os colaboradores. Também faço um trabalho social na área de desenvolvimento socioemocional para egressos de penitenciária e famílias carentes. Então, é um trabalho também muito interessante, onde a gente desenvolve habilidades justamente para o mercado de trabalho, para que eles consigam ser inseridos novamente no mercado de trabalho. Bom, como eu havia falado, eu fiz 2 vezes o curso da Daniela, conheço há muitos anos o trabalho dela, e é por isso que eu estou aqui hoje para contribuir, para colaborar, para trazer a minha experiência, para que eu possa agregar no trabalho de vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida e quiser trocar experiência, então fiquem à vontade, tá bom? Bom, primeira coisa, como nós estamos chegando aí do almoço, vamos dar uma espreguiçada, sentar na cadeira direitinho, se ajeitar, levantar os braços. Não vou pedir polichinelo, é só para dar uma mexida e circulada. Porque, gente, a postura que você se coloca, ela faz diferença ela influencia o seu estado emocional. Tá? Então, se você está lá deitado assim, você não vai prestar atenção. E não é uma coisa que você queira, o seu cérebro funciona com essa referência. Então, vou dar um exemplo. Como psicólogo, a gente aprende a ler a linguagem corporal. Então, quando eu, agora no mundo virtual, né, nos atendimentos virtuais, atendo uma paciente que está deitada na cama, eu interpreto aquilo. Né? Ela vai me ouvir de uma forma. Se eu atendo alguém que está sentado na mesa do escritório ou do computador e está ali com um bloquinho na mão e anotando aquilo que eu falo, eu já sei que parte daquilo que eu falei vai estar na vida dela, ela vai ser compreendida mais do que o outro. Né? Então, essa postura, tem algumas pessoas que solicitam até que o paciente coloque o pé no chão, para você se conectar, para ter uma coisa assim mais profunda, né? Então, a postura faz diferença.
como a nossa amiga falou ali atrás, a recepcionista do evento, o cliente saía, ela deitava. Isso é uma comunicação, né? E a comunicação, ela é não verbal também, tá bom? Então, acordaram, já passou esse primeiro momento, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai, de respiração, já passou, tá. Então, eu dividi esse tema em 3 momentos, tá? Primeiro, a gente vai falar da recepcionista, da secretária, do atendente, né, do profissional de atendimento. Depois, a gente vai falar sobre o acolhimento e depois sobre o futuro do atendimento, tá certo? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre mim, o ano de 2021, eu finalizei o ano com 470 atendimentos, trabalhando entre empresas e planos de saúde, né? E aí, esse lugar que eu atendo, uma dessas empresas, ela tem uma rede de hospitais, são 12 hospitais aqui no Rio, então eu atendi as equipes desses hospitais, então enfermeiros, secretária, recepcionista, pessoal do faturamento, maqueiro, técnico de enfermagem, alguns médicos, então todo esse perfil eu atendi bastante no ano passado. E por essa razão, por conta daquilo que eu observei, de que eu ouvi durante esse tempo, foi que eu trouxe uma visão para vocês que é um pouco mais profunda, né, de acolhimento, do que vai um pouco além, vai complementar o que a Daniela falou para vocês, tá certo? E aí, o que eu ouvia, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O que eu ouvi muito nesse período? Eu cuido de todo mundo, mas eu não cuido de mim. Eu cuido de todo mundo e, quando eu preciso, ninguém cuida de mim. Eu sempre me deixo por último e acabo nunca tendo tempo para me cuidar. Eu estou tão estressada que eu estou ficando doente. Alguém já ouviu ou já pensou uma frase dessa? Pois eu ouvi muito, principalmente de mulheres. E como a gente tem uma incidência maior de mulheres trabalhando na recepção, secretária, em hospitais e atendimento, ouvindo essas frases, ouvindo esses relatos, que com certeza são muito mais... Tem muita história por trás dessas frases. E pela minha experiência, eu comecei a perceber o seguinte: para você ser uma profissional de excelência, você precisa ser uma pessoa de excelência. Uma secretária extraordinária é, antes de tudo, uma pessoa extraordinária. Por quê? Hoje em dia, não dá para a gente tirar você profissional, você mãe, você esposa, você é uma única pessoa com todas essas dimensões. E por mais que você se esforce, por mais que para alguns assuntos você consiga diferenciar ou manter o que é pessoal no pessoal e manter o que é do trabalho no trabalho, chega um momento de sobrecarga que uma coisa vai impactar na outra. Então, se a gente está falando, como a Daniela começou a falar, sobre soft skills, em que a sua felicidade, a sua capacidade de resiliência influencia e é solicitada no seu trabalho, você aprende isso, desenvolve isso, e isso começa na sua vida pessoal, em quem você é, tá? Então, o que você precisa saber? Você precisa estar bem para atender bem. Uma das coisas que você pode fazer para ajudar no seu estado de humor, quando você acorda mal-humorada, ou mais irritada, ou um pouco mais cansada, e aí eu vou dar algumas sugestões, mas se vocês tiverem outras estratégias, podem também compartilhar, que é o seguinte: música. Coloque uma música que você goste, vai ouvindo de casa até o trabalho, para você já ir se animando. Já viu aqueles coaches que colocam um monte de gente e coloca aquelas músicas batidão? Não é à toa, sabe? É porque aquilo dá um ânimo, você sai de lá... querendo sair fazendo tudo naquela hora, porque te dá uma emoção, a música traz emoção. Então, a alegria você pode trazer, o ânimo você pode trazer ouvindo uma música, a caminho do trabalho. E aí você já chega lá super animado, super bem,
para começar o seu dia bem. Respiração. A respiração também. Quando você está tensa, ansiosa, quando você dá aquela pausa, respira fundo, tem um exercício que a gente chama de respiração diafragmática, que é você respirar fundo, segura 3 segundos, 1, 2, 3 e... como se você estivesse soprando um balão de gás. Deixa sair bem demorado. Pelo menos o dobro do tempo que você respirou. Então, respira. 1, 2, 3. Faça isso pelo menos umas 5 vezes. Isso já vai te dar uma relaxada se você estiver mais irritada, mais ansiosa. Você faça 5 vezes. Não adiantou, faz mais 5. Não adiantou, vai ao banheiro, lava o rosto, porque o negócio está complicado para o seu lado. Mas, no geral, no mínimo 5, você já sente uma diferença. Você não vai ficar relaxado o resto do dia. É uma coisa momentânea. Sabe aquela pausa da Hortência para jogar aquela bola na cesta? É isso, tá? Tipo assim, tem muito trabalho, não sabe por onde começar? Calma. Respira fundo. O que eu tenho para fazer? E volta, sabe? Aquela pausa estratégica. Então, a respiração, ela é, sim, muito importante para a gente lidar com as emoções e se preparar para determinadas situações, se elas forem tensas, por exemplo. A postura, como eu falei para vocês, então, você está na recepção. Ai, eu estou cansado, não sei o que. Ai, que chato, que isso, que aquilo. Final do dia. Ou então não tem ninguém, é um dia mais calmo, que às vezes não tem nem médico, né? Você tem que ficar lá. Ai, se você ficar deitada daquele jeito que a nossa amiga falou, você vai dormir com certeza. Mas se você começa, bota uma postura e fica de frente para o computador e fazendo as coisas, isso dá menos sono do que se você tivesse com uma postura errada. Fora que a postura errada também atrapalha na respiração. Isso já te deixa mais cansada e te deixa com mais preguiça. Uma coisa vai puxando a outra. Então, percebam, o nosso corpo, ele também nos causa um impacto e interfere no nosso estado emocional, tá? Então, essas aqui são dicasinhas, assim, bem pequenininhas e simples que a gente pode fazer todos os dias. Alguém já fez alguma outra coisa, ou já se percebeu num dia ruim e fez alguma dessas coisas e funcionou? Todo mundo acorda muito bem, né? Meditação. Gente, quando a gente fala de meditação, e hoje em dia a gente ouve muito mindfulness, palavras em inglês, né? É meditação, tá? A gente não precisa sentar num tapetinho e ficar não é isso. Quando você coloca, por exemplo, uma música instrumental, daquela bem calminha, e você fica ali 5 minutinhos, ou o tempo, por exemplo, do metrô, ou do ônibus mesmo, se está ônibus cheio, barulho, você coloca o fone, ouve a música e faz a respiração. Isso é meditação. É só você pegar o momento que você tem ali e olhar para dentro de você. Pega os pensamentos que vão aparecer, porque a nossa cabeça está sempre trabalhando, sempre vindo pensamentos, e é um momento que ele veio falar, depois eu resolvo, aí se concentra na música, ou então em alguma parte do seu corpo para você ajudar a tirar o pensamento. Pode. Isso. Isso, sem pensar no passado, presente, no futuro, mas no agora. O que está acontecendo? Onde você está sentada, o seu corpo, o batimento do seu coração. Eu costumo focar na música ou na respiração, você sentir, perceber o ar entrando e saindo. Porque quando você foca em alguma coisa, você consegue dispersar os pensamentos. O que isso ajuda a você? Porque quando vem um pensamento, o seu corpo reage. Então, se eu tenho contas para pagar, meu coração vai assim, ai meu Deus, eu vou ter dinheiro? Ai meu Deus, né? Não é? Aí, eu chegar em casa, tem louça para lavar, não sei o quê. Aí vem o pensamento, assim, ai meu Deus do céu, que saco, meu marido não me ajuda, meu filho também não sei o quê, eu tenho que fazer tudo nessa casa, né? Assim, eu tenho que fazer tudo nessa casa. Então, os pensamentos, eles vão trazer uma reação para o seu corpo. E a meditação, ela vai ajudar vocês a ter esse controle, a você liberar o seu corpo por alguns minutinhos de toda essa carga mental que fica na gente o tempo inteiro. Tá? Então, meditação não significa você ir para um lugar budista e ficar lá. Tá? É você só colocar um momento de relaxamento para você, e isso é autocuidado.
E só 3 minutinhos, 5, 10, 15, se a gente fica meia hora, 2 horas no ônibus, no trajeto para o trabalho, aproveita esse tempo, né? Coloca o celular por dentro da roupa e bota aqui assim para também não ser assaltada, mas, não é verdade? Não é? Eu boto tudo aqui por dentro. Então, mas pensem sobre isso, porque isso vai trazer para vocês um benefício, isso é saúde, tá bom? E outra coisa, outra dica, propósito, como a Daniela começou falando. O que é que te faz acordar todos os dias para ir trabalhar? É o seu filho? Boleto? Seu filho? É uma satisfação pessoal porque você quer alcançar um objetivo maior? Então, aquilo, se vocês ainda não têm um propósito, quem ainda não descobriu o seu propósito, eu vou dar uma dica. Se você fosse rica, pagasse todas as suas contas, ajudasse a todo mundo que você tivesse que ajudar, e você fosse fazer alguma coisa para alguém, um serviço ou ajudar de alguma forma. Então, o que você faria? Esse fazer de graça, sem cobrar nada da pessoa, porque você não vai precisar, isso está ligado ao seu propósito. Então, se você gosta, por exemplo, de ajudar as pessoas de determinada forma, por exemplo, eu ensinando, esse é o meu propósito de vida, servir, que eu descobri nessa minha jornada e nessa minha caminhada, que o meu propósito de vida é servir. Servir as pessoas, a gente fala, mas você vai se submete às pessoas mandam e você faz. Não é isso. É você se entregar sem querer nada em troca. Porque uma secretária, uma recepcionista, um pouco mais secretária porque tem um chefe especificamente, mas a própria recepcionista, a gente faz o trabalho para outra pessoa brilhar. Quando você está numa clínica, o médico é que é o bom médico, é o consultório dele que é o bom consultório, não é especificamente o seu nome que vai aparecer. Né? Então, você faz algo por alguém e você não recebe os méritos por isso. Então, quando você entende que isso também é servir, você tira o peso de autocobrança, de, eu não vou fazer porque ninguém vai reconhecer. Faça por você. Porque você simplesmente quer fazer e tudo bem. Naturalmente, você já deve ter ouvido falar, tudo que você faz volta para você. Então, se você faz o bem, vai voltar para você também. Quando você faz e você se sente bem, que é o que a gente faz em trabalho voluntário, por exemplo, você não está ali cobrando dinheiro e nem querendo que as pessoas te agradeçam. Você está fazendo por você, pelo ato. Da mesma forma, a gente pode fazer isso no nosso trabalho. A gente tem outras coisas envolvidas, mas para os nossos colegas de trabalho, são só colegas de trabalho, mas o respeito eu posso ter, como eu tiver, da mesma forma que eu tenho respeito por um parente meu. É olhar aquela pessoa dentro de toda a complexidade que a gente já viu que nós somos. Né? Então, o se doar, o fazer para o outro sem ter essa expectativa, você não cobra nem do outro e nem de você, porque às vezes a gente se cobra muito, às vezes a gente nem sabe por que está se cobrando, mas como não tem muito o que fazer, a gente se cobra mesmo. Então, isso traz uma leveza. Se você tiver que fazer alguma coisa com a sua equipe, você vai fazer porque você quer fazer. E tudo bem, se mais ninguém quiser. Ok, eu quero e ponto. Acabou. Isso é saúde. Você está bem com você mesma, com as coisas que você faz. Estão conseguindo entender até aqui, gente? Oi. O médico vai todo com o médico, né? Ele é reconhecido. Isso. E aí eu aprendi uma coisa. Quando um brilha, todos brilham. Sim. Né? E aí, tudo bem, as pessoas não vai em cima de você. Mas de alguma forma você vai brilhar também. Sim, o reconhecimento, como a gente viu hoje, acho que foi não sei se foi a Monique ou a Suzana falando que trabalhou no hospital e que os pacientes elogiam. Hoje em dia a gente elogia muito mais, né? Mas é aquilo, tem o nome do médico ou o nome da clínica e os nossos nomes estão ali nas letrinhas pequenas. Ou o próprio médico, na hora de reconhecer, reconhece só para você. Muito obrigado pelo seu trabalho, bom trabalho e tal. Mas tudo bem. Tá? Se você estiver bem com isso, ok. Agora, se você não está bem com isso, talvez essa profissão não seja para você. Atender pessoas, atender clientes, pacientes, tem esse porém.
né? O trabalho de atendimento na área da saúde, ele tem essa questão onde você tem os médicos que vão aí geralmente, né, ter o maior reconhecimento assim público, né? Agora, se para você tá ok, ótimo. Como eu falei, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser secretária. Eu não sei de onde é que vem. Mas uma vez eu li um texto que eu achei muito interessante, que era, não sei se alguém já leu, era A Demissão da Secretária Perfeita. Nessa época eu estava fazendo a minha formação de secretária, não na área de saúde. E aí a história era a seguinte: uma secretária perfeita, era o dia do aniversário do chefe dela, e há muitos anos atrás, as secretárias faziam tudo para o chefe, inclusive coisas pessoais, né? Então você falava línguas, você se comportava de uma maneira, né? Isso. Você tinha que buscar a perfeição, você tinha que ser discreta, você tinha que ser elegante, você tinha que ser tudo que um ser humano vivo não pode ter, que é a perfeição. Mas, enfim, essa secretária era uma secretária muito boa. E aí, no dia do aniversário desse chefe, a mulher dele nem ligou, esqueceu do aniversário dele. Ok, papai. E ele ficou triste durante o dia, porque ele tentou meio que mandar um verde para a esposa, e ela fingiu que não entendeu e tal. Ok. No final do dia, a secretária, vendo que ele estava triste, chateado e tudo mais, falou assim: vamos fazer o seguinte, então, no final do dia, dá uma passada lá em casa, e a gente comemora o teu aniversário. Ok? Ok. Imagine eu lendo esse texto. Falei, vai dar. Olha, gente, não vai dar bom. Olha a cena, meu pai, desonrando a nossa classe. Aí, ok. Aí chegaram na casa da secretária. Aí ela falou assim: só um minutinho que eu vou trocar de roupa. Nisso que ela vai trocar de roupa, o senhor, já tirou a roupa. Crente, só que, por que a demissão da secretária é perfeita? Porque quando ela foi lá dentro, ela veio com um bolo, com a mulher e com os filhos. Surpresa! Ela preparou, junto com a esposa, uma festa de aniversário surpresa. E aí, por isso, ela foi demitida, apesar de ser perfeita. Então, mesmo quando a gente tenta ser perfeita, às vezes coisas acontecem que a gente não tem o controle. Mas tudo bem. Por que eu quis contar essa história? Porque a nossa busca, né, acaba sendo por essa perfeição, porque já temos aí a secretária, recepcionista, o profissional de atendimento, tem um estereótipo, né, da gente, não deu para fazer nada, a gente vai ser recepcionista, né? Ou então eu não estou bem preparada, eu não sei do que eu estou falando. Ou o fato de ser uma recepcionista, se eu for de uma recepção de classe mais alta, eu não tenho condições de dialogar sobre alguma notícia com o cliente. E isso não é mais verdade, né? Hoje em dia a gente precisa se atualizar na parte técnica e cultural também, justamente para que a gente possa ter esse momento, se for necessário, do paciente, porque a gente tem muitos médicos, e talvez isso seja muito comum, atrasarem muito. Eu já trabalhei com uma médica que atrasava quase 1 hora, e o paciente ficava lá. Entende? Aí alguns reclamavam: que falta de respeito, eu marquei outro médico, eu tenho hora, não sei o que. A gente escuta. Então, nesse meio tempo, eu já cansei de puxar um assunto para tirar aquela noção, distorcer um pouco a noção daquele tempo, sabe? Porque é isso, ele está ali para esperar na sua frente. Ele chega, ele vai avisar que chegou, dar o plano, avisar qual é o médico, e ele senta e espera. Gente, vocês gostam de esperar? E gostam de esperar vendo revista velha? Né? Televisão na Globo, sabe? Sem ar-condicionado.
Então, às vezes é necessário a secretária ter essa percepção de que, caramba, está demorando, às vezes dá uma chamadinha lá no médico. Tem casos que o médico precisa dar um atendimento um pouco mais longo, às vezes por necessidade, né, e tudo mais. Mas, às vezes, é normal atrasar, e às vezes o paciente já sabe, porque já é de muitos anos. Ok, mas tem uns que estão chegando agora. Então, ter essa percepção e, às vezes, conversar com eles um trabalho nosso também. Dar né, distrair um pouquinho, tornar aquela espera um pouco mais agradável. E se você lê um jornal, vê uma coisa na internet, para se atualizar, vocês não precisam se aprofundar em temas químicos e físicos das leis do não sei o quê. Mas saber exatamente qual foi a manchete de hoje. Passa numa banca de jornal, leia só as manchetes e depois fala, aí você sabe de alguma coisa? Eu vi essa manchete em tal lugar e tal. Me fale sobre isso e deixe ele falar, porque ele vai estar sendo ocupado. Estão entendendo? Então, isso também faz, como eu estava falando, do propósito de vida. Porque o amor à profissão, né, você está disposto a servir, ele ajuda você nessa rotina diária, que às vezes é estressante, assim, muitas vezes é estressante, e que se você não tem um propósito, se você não está de acordo com o seu propósito, você fica pelo caminho, tá certo? Então, deixa eu ver se é agora, eu vou fazer um exercício com vocês, para acordar um pouquinho mais. Nessa pastinha que vocês receberam, tem essa roda da vida. Por que a roda da vida? Eu falei que para você ser uma profissional de excelência, você também tem que ser uma pessoa excelente, né? E fazer por você também. Porque se a gente for usar aí uma metáfora do bombeiro, em que o bombeiro primeiro coloca a máscara nele, todo o equipamento de segurança, vai lá para ver se o prédio, se é possível a equipe entrar para fazer o salvamento e tudo mais. Então, primeiro eles vão se preparar e observar o que pode ser feito, para depois eles irem salvar. Se tiver 2 máscaras, uma é do bombeiro, para que ele possa salvar mais pessoas. E da mesma forma, a gente precisa ter esse pensamento. Se eu estou bem, eu vou atender melhor e um maior número de pacientes, né? Então, é com esse pensamento que eu quero que vocês comecem a olhar para vocês. E essa daí é uma ferramenta que coachings usam, mentoria, enfim, é uma autoavaliação. Eu queria que vocês fizessem aqui comigo, bem rapidinho, 10 minutinhos que a gente vai. Então, olhem aí esse círculo. Antes disso, por que é importante a gente escrever? Porque o nosso cérebro, ele organiza os pensamentos e as coisas aqui dentro a partir do que ele recolhe de informação. É tipo um computador. Você coloca dados e ele vai processar. E como é que a gente coloca informação no nosso cérebro? Com os nossos 5 sentidos. Então, se eu escrevo, 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato. E se você escreve, você primeiro precisa organizar o pensamento para escrever algo que faça sentido, já é um processo mental. E você vai usar um sensor, que é a visão, para ler, porque você sempre lê o que você escreveu. E isso já está mandando de volta mais informação para o seu cérebro. Então, escrever é um exercício muito bom que a gente orienta, inclusive, como terapia. Se você não consegue externar seus sentimentos, por exemplo, falando, escreva. Tá? Esse é um ótimo exercício. Então, por isso eu trouxe a roda da vida para vocês. Então, vamos lá, vamos juntas, tá? A categoria aí pessoal, saúde e disposição. O que isso significa? Se você faz exames periódicos, se você tem o costume de ir a médico, se você segue as orientações dos seus médicos, que também isso é uma outra coisa, se você cuida da alimentação, do seu corpo, da sua saúde mental, marca aí de 1 a 10, de 0 a 10, qual é a sua autoavaliação nesse quesito, nessa categoria, saúde e disposição. Tá? O próximo, a gente vai passar para o desenvolvimento intelectual.
ou autodesenvolvimento, que são as atividades que enriquecem você pessoalmente, né? Então, leituras, aquilo que você faz para se autodesenvolver, tá bom? Daí de 0 a 10. A próxima categoria, equilíbrio emocional. Como você está? Oscilações de humor, picos de emoções, crises. Vindo aí de uma pandemia, né, gente? A gente não vai estar no 10, né? Conseguiram fazer esses 3? Então, vamos para o profissional. Realização e propósito. Se o trabalho que você exerce, a função que você exerce te traz satisfação, se o ambiente de trabalho te permite crescimento, se possui desafios, se te oferece oportunidades, qual é a sua avaliação nesse quesito? Recursos financeiros. Se aquilo que você ganha, paga as suas contas. Se você lida bem com o dinheiro, se a vida financeira não é motivo de estresse para você, faz essa avaliação aí de 0 a 10. Contribuição social. Trabalho voluntário ou qualquer atividade que vise ajuda e bem-estar de outra pessoa. Estão conseguindo acompanhar? Estou falando rapidinho para... Relacionamentos. Família. É possível contar com a sua família? Sua família pode contar com você? Todas as vezes que vocês se reúnem em dias de festas, tem um meme na internet depois? Tá? Isso não inclui relacionamento amoroso, tá? O relacionamento amoroso é o próximo. Então, como é a sua relação com a família? E agora, como é a sua relação amorosa, né? Namorado, ficante, seja lá o que você tenha. Nos seus últimos 6 meses, ou se você se sente bem sozinha, você dá uma nota boa. Tá? É uma relação amorosa, você pode se amar. Então, o vínculo, se é satisfatório, se há respeito. Mas você pode fazer uma avaliação também das suas últimas relações. Tá? É, de maneira geral, como você se comporta diante desse... relacionamento amoroso, isso. Agora, a próxima, vida social e amigos. Se você tem bons relacionamentos, vizinhos, conhecidos, se você ampliou a sua rede de amizades, de relacionamento nesse último ano, por exemplo. Qual é a nota que você se dá? Gente, tem que falar a verdade, hein? Não vale mentir, não. Olha, daqui a 6 meses, eu quero que vocês levem essa folhinha para casa. Daqui a 6 meses, façam novamente, para vocês se autoavaliarem. Onde vocês melhoraram, se pioraram em alguma coisa, para vocês irem acompanhando isso no decorrer do ano, tá? Vamos passar para hobby e lazer. É o tempo que você tem disponível para fazer algo que lhe dá prazer. Ah, mas o meu trabalho me dá prazer. Ah, minha faculdade, meu curso me dá prazer. Mas não é isso. É um tempo que você tira para você fazer alguma coisa. Para você. Não entra aqui, atividade de estudos e trabalho, por mais que tragam satisfação. É tudo aquilo que carrega a sua energia. Que você relaxa, que você se diverte. O próximo, plenitude e felicidade. É a paz interior, a coerência com os seus valores, a força interna, a satisfação pela pessoa que você é. Vamos avaliar aí de 0 a 10. E por último, a espiritualidade. Não tem a ver com religião, tem a ver com a fé em algo não material. Tá? Então, se você se sente pertencente a algo maior... se você acredita em alguma coisa, se você está bem com essa sua crença, então de 0 a 10. Conseguiram? O pessoal em casa também, que está assistindo online. Então, o que acontece? O objetivo da roda da vida não é você chegar no 10. Imagine um carro. Se vocês ligarem os pontinhos, façam aí, liga os pontinhos assim, como se estivesse no... Aqui. Aqui, você pega esse, liga com o outro, para fazer um círculo.
Isso, junta as bolinhas, conecta as bolinhas. Por quê? Vai fazer um círculo. Então, se esse círculo fosse a roda do seu carro andaria, ou ele andaria meio manco, né? Então, a ideia não é você ter tudo 10, porque tudo 10, você já fez tudo que tinha que fazer aqui, né? Você tem que buscar um equilíbrio. Então, você pode estabelecer para você, por exemplo, ficar entre 6 e 8. Então, você começa a criar um plano de ação, a fazer, né, pequenas ações do seu dia a dia, para que esse item que está abaixo de 5 possa melhorar e você conseguir manter esse equilíbrio, essa roda girando. Então, o ideal, é claro, não é você manter isso num número muito baixo, então, eu vou então manter tudo no 3. Vamos melhorar isso. Vamos acima de 5. Oi, pode falar. O 2 o quê? O 2 está muito ruim, então. O 2 não é legal. O 2 aí você ainda não está muito satisfeita. O 5 a gente considera sendo a média, né? É neutro. Eu não estou nem tão ruim, nem tão boa, né? Porque a gente está falando de uma numeração de 0 a 10. Então, essa é uma autoavaliação. Se vocês marcaram hoje de caneta azul, daqui a 6 meses, façam de caneta vermelha, para vocês fazerem esse comparativo e essa autoavaliação novamente. Essa ferramenta eu trouxe para vocês como um ponto inicial, para vocês poderem se perceber, porque só o fato de vocês pararem para pensar sobre isso já é uma autorreflexão, já é um autoconhecimento, tá bom? Gostaram da tarefinha? Eu tenho uma sugestão aí para esse exercício, que é bem bacana. Você marca aquelas 3 áreas que você não está legal, assim, né, e você separa, né, no caderno, anota algumas ações que você pode fazer para melhorar essa área da sua vida, né? E essas ações com data de início e data de fim, tá bom? Perfeito. Então, agora nós vamos para o momento 2, que é o acolhimento. Bom, o acolhimento ela é uma diretriz da Política Nacional de Humanização, que não tem local, nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo. Faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. Essa frase está lá no manualzinho da Política Nacional de Humanização. E faz todo sentido, porque, como a gente vem falando, toda a equipe está ali, né, para criar uma experiência, para produzir uma boa experiência para o cliente. E nós estamos fazendo o nosso trabalho da mesma forma que o médico, que a menina da limpeza, que a copeira, que o enfermeiro. Todos eles estão ali trabalhando para pagar suas contas e sustentar e dar um conforto para sua família, né? Então, entender que todo mundo pode acolher o paciente, mesmo a tia do café, é importante, porque todo mundo faz parte da mesma equipe, tá? Então, é uma postura ética que implica a escuta ativa, né, das queixas que o paciente está trazendo, né? Então, se a pessoa chega fazendo uma reclamação, por exemplo, né, ouvir com atenção o que ela quer dizer. Porque, às vezes, o paciente não sabe. Primeiro, às vezes nós temos protocolos e nomenclaturas que o paciente não sabe. Então, ele vai chegar falando uma coisa, mas, na verdade, ele está querendo dizer outra. Então, se você não presta atenção naquilo que ele está falando, você não consegue resolver o problema dele, porque o que ele está dizendo é uma outra coisa, né? Então, ter essa escuta ativa, reconhecer o protagonismo do teu paciente, porque ele é responsável pela saúde dele. E você tem que reconhecer isso, não tratá-lo como se ele não fosse capaz de cuidar dessa saúde ou de compreender aquilo que está acontecendo. Salvo os casos em que a pessoa realmente não tem essa condição mental, tá bom, gente? Mas, no geral, então, você reconhecer que
tanto no adoecimento quanto na saúde, ele é o protagonista da vida dele. Então, você olhar como uma pessoa responsável, você tem um tratamento com ele de maneira diferente do que você pode, de repente, parecer que você está desmerecendo, ou enfim, né? Então, tratá-lo com esse respeito de que ele está perfeitamente capaz e responsável por aquilo, pela saúde dele, tá bom? E a responsabilização da parte de cá em buscar soluções, né? E soluções, eu quero dizer aqui, que não é só quando há um problema. Eu quero colocar a solução aqui como se fossem as pequenas decisões do dia a dia, que a gente precisa tomar, né? Às vezes, como eu falei numa live, você tem um ambiente que é pequeno e começa a chegar gente. Mesmo que você, na mensagem que você envia para o teu paciente, falando assim, olha, acompanhantes só se for extremamente necessário devido aos protocolos de segurança e de saúde. Aí vem ele com os filhos, com a família, blá, 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 blá. E não querem esperar lá fora porque está calor, o ar-condicionado, que a gente falou, certo? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Ah, mas olha aqui, eu mandei mensagem para o senhor vai, né? Pediatria também, né? Aí vai a madrinha, o padrinho, o tio, a tia, vai todo um mundo. monte de criança. É isso aí. Aí você dá aquela respirada que eu ensinei. 5 vezes, mais 5, mais 5, o negócio. Quando for ver, eu já estou na centésima. Aí já começou a dar tique, porque já não aguenta mais. Então, a gente precisa entender que a gente tem essa responsabilidade e não pensar, ok, a gente tem os grandes problemas que a gente precisa resolver, mas no dia a dia, a gente tem pequenas decisões que podem fazer a diferença. Então, nesse caso, a gente pode, de repente, encontrar uma outra salinha, ainda que não seja uma recepção, tem uma sala de um médico que não está sendo usada naquele dia, aí você conduz, né, peça para esperar, informe que é por conta do protocolo de saúde e tudo mais, e vá tendo essas observações, né, e conduzindo, tomando pequenas decisões para que as coisas fluam de maneira mais saudável, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Tá. Então, como é que a gente pode fazer também na prática, né? A escuta qualificada e ativa, garantir o acesso a tecnologias adequadas às necessidades do paciente, ampliar a efetividade das práticas de saúde, como, por exemplo, a avaliação de risco, né, vulnerabilidade, aquela coisa toda, se passa na frente ou não. É o famoso se passa na frente ou não. E o atendimento humanizado, chamá-lo pelo nome, olhar nos olhos, quando ele fala e quando você fala. Com a máscara, gente, isso se tornou muito necessário. Mesmo que você esteja digitando, você dá uma pausa, ouve o que ele tem a dizer, continua. Eu sei que às vezes é difícil, mas é necessário hoje em dia, principalmente para alguns perfis de paciente que têm essa necessidade de se conectar. Se você não olha no olho, ele não vai, por mais que você faça tudo direito, ele não vai achar que você atendeu ele bem. Ele vai se sentir mal atendido, né? Então, olhar nos olhos é um recurso que a gente está tendo agora, que era o antigo sorriso, agora é o olhar nos olhos, não só quando o teu paciente está falando, mas também quando você está se comunicando com ele, tá bom? Que é sorrir com os olhos, né? E seguir os protocolos de saúde. Por que eu estou querendo frisar isso? Eu passei por uma situação onde a minha amiga, a paciente estava na recepção, era um pouco distante, e ela estava atendendo o telefone, ela tirava a máscara para atender o telefone. Eu falei, olha, não é legal. Aí ela, não, mas ninguém está vendo. Só que a cliente viu. Ela está tirando. E ela estava muito distante. Só que era naquela época que a Covid estava muito, assim, incerta, né? E aí a cliente veio reclamar que a funcionária estava sem a máscara. Tirou a máscara para atender o telefone. E o que isso significa? Como ela se sentiu desrespeitada. Primeiro porque ela é cobrada, máscara, na época a gente tinha até sapatilhazinha, touca, ela ia toda paramentada. E aí a funcionária vai e tira a máscara para atender o telefone.
entende? Então, ela achou aquilo um desrespeito. Então, eu quero reforçar isso, por quê? Porque muitos pacientes vão cobrar isso de vocês. Além de vocês ficarem seguras, para quando chegar em casa, né, também está protegendo os entes queridos, mas para o próprio paciente, isso também significa respeitá-los em tudo que está acontecendo, tá bom? E aí, os desafios. Então, quais são os desafios que a gente encontrou aí com esse acolhimento, né? Como é que a gente faz esse acolhimento, vindo de pandemia, isolamento social e tudo mais? Quem assistiu as lives essa semana, eu vou trazer um pouquinho do que a gente falou, de uma maneira assim bem resumida, mas a gente teve mudanças nos processos, né? A gente teve a máscara, o mundo virtual, a virtualização. Eu não sei como é que está aqui dividido, mas quem trabalha como secretário e tudo mais, passou a fazer a receita do médico, a assinatura eletrônica, em enviar, ou o próprio médico continuou fazendo? Alguém tem essa experiência? Agora, depois que teve teleatendimento, começou a fazer? Não, né? Tá. Onde eu trabalhava, tinha isso. A médica ela atendia virtual, cadastrava lá no sistema, e uma das secretárias fazia a assinatura eletrônica. Isso demorava uns 10 minutos, 7 minutos, para ser mais exata, para cada receita. Então, era uma receita de ultrassom, o hemograma completo, um exame de não sei o quê, uma ultra de não sei... 10, 20, 30, 40, 50 minutos para fazer um paciente. Então, duplicou o trabalho, não dava conta. Então, mudança de processo que eu quero dizer é que muitas coisas vieram junto com essa questão da pandemia no processo de trabalho, né, além da máscara. Por exemplo, desfalque das equipes. Quem estava grávida, casa. Quem pegou Covid, casa. Grupo de risco, casa. E quem estava bem, se lascou. Porque teve que trabalhar mais, né? Ficou como? Teve que trabalhar não sei o quê, pegou trabalho de não sei onde setor, e teve que se dividir em toda a equipe que não estava lá. Porque eu acho que não foi todos os hospitais ou clínicas que colocaram pessoas para dar esse suporte, né? E não é todo o trabalho que dá para a gente fazer em casa, virtualmente, né? O atendimento pessoal ali não tem jeito. Então, houveram essas mudanças na maneira de fazer as coisas, né? Estados emocionais do paciente. Por conta da pandemia, isolamento, aquela coisa toda, a gente teve uma incidência maior de ansiedade, depressão, luto. Quem já tinha algum problema emocional potencializou. Muitas separações geraram outros tipos de questões. Filhos em casa, marido em casa. Ai, meu Deus, só de pensar, meu Deus, uma loucura. Entrelaçamento de papéis, porque muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, dentro da dinâmica da casa, e não souberam diferenciar, desconectar o que era o profissional da casa, do momento de ser mãe, do momento de ser mulher, entende? Então, esse entrelaçamento trouxe muita ansiedade, trouxe muitas outras questões do que eu fiz da minha vida até aqui. Porque eu olho em volta e simplesmente não está dando certo, sabe? Então, isso tudo trouxe muitas questões. E são esses pacientes que estão lá na salinha de espera, vendo a televisãozinha aqui. Aí você percebe, pega uma revista, aí pega outra, aí pega água, aí levanta e não fica quieto, né? A gente acaba ficando até ansiosa um pouco, né? Então, você vê que... ter essa percepção, esse olhar de que, ok, a gente está recebendo mais pacientes assim, então eu tenho que ficar mais calma, eu tenho que ter o autoconhecimento para me ajudar nesse equilíbrio emocional, para poder lidar com essas novas demandas. Tá? E tem mais uma questãozinha. Não só os pacientes estão com essas alterações, mas nós também estamos, porque a gente viveu a mesma pandemia. E aí tem esse agravante que eu falei. A equipe foi desfalcada, às vezes a gente está trabalhando mais
e com o estado emocional desse mesmo jeito. Então, muitas pessoas perderam não só parentes, amigos, mas até a própria equipe. Quem trabalha com enfermagem, eu atendi muitos pacientes que falaram, eu perdi tantos na minha equipe, lá ano passado. Como é que você lida com isso? Tipo, eu continuo trabalhando no mesmo lugar, eu vou ser a próxima, né? E eu tenho filho, e aí? E o medo? Muito medo. No início da pandemia, eu ouvi relatos e tudo mais dos pacientes que queimaduras nas mãos, porque passavam água sanitária, passavam um monte de produto com medo de contaminar. Toque de toda hora limpar, aí chega do mercado, aí lava tudo, aí chega tirar roupa, spray de álcool. Não é? O medo de contaminação, porque meus pais são idosos, não sei quem é do grupo de risco, eu não posso contaminar ninguém. Fora que tem gente que está há 2 anos sem sair de casa. Eu tenho uma amiga que ela não saiu de casa, com medo de pegar e de contaminar a mãe dela, ou sei lá quem, eu acho que é o marido. Como é que a cabeça dessa pessoa está? Eu falo, olha, eu não sei se você lembra, eu sou psicóloga, tá? Depois, quando você sair, ó, eu atendo virtual. Então, mas vocês estão compreendendo a loucura que está sendo? E assim, a gente ainda vai levar um bom tempo assim, tá? Porque a gente tem aí uma previsão e tudo mais, no meu caso, como psicóloga, daqui para frente eu vou atender pacientes falando assim, desde a pandemia, então, eu era assim, mas agora eu estou assado. Então, essa minha depressão começou desde a pandemia. As crianças que ficaram em casa. Então, meu filho agora está com depressão, mas desde a pandemia, desde 2020. Percebe que a gente vai começar a ter, vocês vão ouvir isso porque vocês trabalham com os médicos, né? Então, de certa forma, a gente acaba conversando um pouquinho mais e a gente fica sabendo. Então, esse entendimento nos ajuda a se conectar, tá? Novas demandas do mercado. Para você fazer essa conexão, para você lidar com essas situações, você precisa se estabilizar o máximo que você puder, né? Se equilibrar. E como é que você faz isso? Autoconhecimento. Se você for uma pessoa mais equilibrada no sentido de você observar a sua vida, você se conhecer, as suas necessidades, aquilo que você quer, que é aquilo que eu acabei de falar, que muitas mulheres e muitas pessoas acabam deixando lá para quando der. Só que você precisa trazer isso para o seu agora, porque é isso que te fortalece. Fortalece o equilíbrio emocional, fortalece as suas emoções, fortalece nas decisões que você vai tomar, em como você vai lidar com qualquer pessoa, em qualquer relação que você tiver. Também com o paciente, tá? Porque se eu trabalho numa clínica e aí o meu paciente chega, de repente pode ser até uma clínica psiquiátrica ou psicológica, vai chegar falando assim, terminei meu casamento, uma relação abusiva, meu Deus, eu não aguento, e chora, na sua frente. Se você se separou e não ficou muito legal, o buraquinho não fechou, você vai chorar junto, gente. Não tem jeito, nós somos seres humanos. A gente tem que precisamos nos fortalecer emocionalmente para a gente chegar no limite onde tem a empatia e a compaixão, mas não ser invadidos por essa emoção do teu paciente. Então, a gente tem um limite, é como o limite dos médicos, cirurgiões. Você tem que estar ali naquele momento firme e forte, você está abrindo o coração de uma pessoa fazendo uma cirurgia. Gente, é uma coisa seríssima, a vida da pessoa está ali na sua mão. Se você não tem ali o respeito, se você não tem ali o entendimento de que você precisa estar super focado para fazer o seu trabalho e depois você vai, quando a pessoa estiver já recuperada, você vai e fala, e aí, bom dia, seu fulano. Percebe? Você ter empatia depois, mas naquele momento você tem que ter o equilíbrio, tá? E isso, autoconhecimento, tá? Então, vamos lá. Então, a partir disso que eu falei, do autoconhecimento, da maneira que você faz esse acolhimento, a gente vai falar sobre o futuro. Por que o futuro? Porque, como a Daniela começou falando, o mercado está solicitando agora essas habilidades, esse equilíbrio. Né? Então, a gente tem aí, e isso aqui é um termo recente, a gente tem soft skills, hard skills e o deep skills. O
que isso significa, gente? O povo adora botar uma palavra em inglês, né? Só porque eu não sei falar. Mas eu ainda vou aprender. Então, o que acontece? O soft skills é liderança, resolver problemas, é a parte comportamental. Resolver conflitos, trabalhar sob pressão, proatividade, persuasão, tá? Isso tudo faz parte da soft skills. Liderança já está ali. E a gente tem aqui o hard skills, que é aquilo que vai no currículo. Graduação, pós-graduação, cursos técnicos, o domínio que você tem nas ferramentas online agora e offline, que é o cadastro que você faz ali na clínica, né? O sistema da clínica. Então, as ferramentas offline também, tá? Não é agora substituir só, não. Agora você agrega. É só mais trabalho para a gente, né? E essa DIP, que é basicamente isso que a gente falou, porque antigamente a soft skill era uma coisa só. Era comportamental, mas também a gente linkava um pouco com a emocional. Agora eles estão dividindo. Então, a DIP fala exatamente do autoconhecimento. Autoconfiança, autoestima, honestidade, felicidade, compaixão, ética. As empresas estão percebendo que você ser uma boa pessoa, você vai automaticamente fazer um bom trabalho. Percebe? É uma consequência. Antigamente, a gente fazia um perfil profissional e um perfil pessoal no Facebook. Agora está tudo entrelaçado. Agora você coloca as suas coisas ali e é tudo junto. Por quê? Porque mesmo para quem só olhava o perfil profissional, queria também saber da vida daquele profissional. Então, a necessidade de saber quem é aquela pessoa por trás daquele profissional. Mesmo no LinkedIn, quando você está chegando assim sexta-feira, às vezes sábado, as pessoas acabam colocando uma dica de viagem, uma coisa mais informal, né? Não chega a ser uma... né? Mas tem ali uma coisa mais de relaxante, mais informal, um dia em família. Por quê? Porque as pessoas gostam, para fazer essa conexão, de saber alguma coisa da sua vida, quem você é por trás disso aí que você diz que faz. Porque casa de ferreiro, espeto de pau, lembra? Hoje em dia não dá mais não. Se você quer ser uma boa profissional, seja você também uma boa pessoa, né? Se melhorar. E aí, essas skills, né, elas vão ajudar de que forma? Primeiro, na sua vida como pessoa, porque você vai desenvolver isso, mas elas ajudam a criar também um ambiente saudável no trabalho. Né? Porque você passa a olhar não só os pacientes, fazer esse acolhimento, com essa conexão, mas os seus colegas de trabalho. Vai ter um dia que alguém vai estar um pouco mais abatido e você vai estar de bem com a vida. Cara, deixa que eu atendo aqui. Faz só o cadastro ali de alguma coisa e deixa que eu atendo esse paciente aqui. Né? E, da mesma forma, o oposto, o dia que você estiver mal e tal, a pessoa vai reconhecer, porque vocês vão estar conectadas. Tá? Então, isso ajuda a melhorar o ambiente de trabalho. Como eu vou desenvolver isso, Aline? Soft skills, hard skills, essas coisas aí que a gente colocou, melhorar aí o que eu estou ruim. Né? É praticando. Quando a gente fala de comportamento, não tem como você ler e passar, opa, agora eu sou uma pessoa autoconfiante, não funciona assim. Então, pensa aí agora, rapidamente, em alguém da sua família, alguém do seu convívio, pode ser um amigo, a pessoa mais chata que você convive. Não precisa dizer nomes, porque está sendo gravado. Pensa na pessoa mais chata. Não, faça uma lista. Por quê? Eu não vou pedir para vocês colocarem os médicos que são mais difíceis, porque esse é o segundo passo. Pensa nessa pessoa. É com essa pessoa que você precisa interagir para desenvolver essas habilidades. Você já deve ter ouvido o quê? Mas por quê? Já ouviu falar que quando a gente... independente de crença, tá? Assim, a gente olha assim, ai meu Deus, me dá paciência. Como é que ele vai te dar paciência? Ele não vai jogar um pozinho de pirlim-pim-pim e opa! Agora eu sou paciente. Não, ele vai te mandar uma situação que você fala assim, cara, mas eu estava querendo tanto paciência, veio o contrário. Mas por quê? Não é que veio o contrário. É porque é na situação, é na prática que você desenvolve, que você aprende a ser mais paciente.
tá? Então, se você tem alguém que é chato, as fofoquinhas. Ai, fulano falou que não gosta de você, fulano falou que o seu cabelo é isso, falou que você é uma pessoa que fala, que tem uma voz muito baixa. Aí você fala, ué, mas... Então, ouve os feedbacks, ame feedbacks, tá? E ame as críticas também. Você ouve, você não tem que fazer o que a pessoa falou e nem tem que achar que o que ela falou está certo. Mas você pega essa informação e pensa sobre ela. Isso é um exercício para você se melhorar. Você pode falar, vou refletir. Não, qual situação eu vivi na minha vida, ou eu fiz, que pudesse dizer, não, eu realmente sou uma pessoa desagradável. Em que eu percebi que as pessoas me olharam diferente, de repente, ou eu extrapolei por alguma razão. Começa a se autoavaliar. É aí que você consegue desenvolver. É na observação, é no comportamento, é na prática com as outras pessoas que você desenvolve essas habilidades. Então, se você quer ser uma pessoa que trabalha bem em equipe, comece trabalhando com equipe, com família, com grupos de vizinhos. É isso que vai te dizer, é a prática. Porque cada pessoa que está ali à sua volta vai te dar um feedback de alguma forma. Porque a gente se comunica o tempo todo. Então, é aí que você começa a captar essas informações e a colocar no seu cérebro, no seu HD, para fazer sentido depois e você compor aí a síntese disso tudo. Estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês até aqui? Tá? Então... Uma pesquisa da Global Talent, sempre em inglês, gente, pô, me ajuda. Global Talent Trends Report 2019, do LinkedIn, mostra os motivos pelos quais os soft skills, né, e agora o deep skills, impactam nas contratações. 80% dos gestores acham que os contratados ruins geralmente têm pouca habilidade com soft skills. Tem pouca paciência, não sabe lidar com pressão, não sabe lidar com gente chata. 92% dos profissionais de contratação concordam que candidatos com fortes soft skills são cada vez mais importantes. Tá? E a gente tem pesquisas que mostram que daqui a pouco tempo, já a partir de agora, mas a curto prazo, o soft skills vai ser mais importante do que o hard skills. Os soft skills são as competências comportamentais e o deep skills, né, as pessoais, íntimas. E o hard skills, que é a parte técnica, não vai ser tão importante, porque isso aí você pode vir no treinamento da Daniela e a gente resolve o problema. Tá bom? Estão compreendendo aqui, gente? Então... Oi. Boa tarde, eu sou Luciana. Só para falar um pouquinho do soft skills. Sim. Eu trabalho com contratação, sou profissional de RH. Maravilha. E hoje, nos dias atuais, a gente procura as redes sociais para saber como a pessoa se comporta na rede social pessoal antes da contratação. Então, avaliem primeiramente o autoconhecimento de quem são vocês, porque se vocês vão para a rede social postar briga com familiares, se vocês vão reclamar de alguma coisa, isso vai ser avaliado na hora da sua contratação. Existem já no mercado hoje empresas especializadas que trabalham para empresas justamente para fazer esse tipo de pesquisa. Então, assim, mais do que nunca, o seu pessoal está ligado ao seu profissional. Se você não é uma boa pessoa, porque a minha avó dizia um ditado que o que você faz na sala de casa rapidamente chega na praça. Então, se você é uma pessoa ruim na sua família, na sua casa, você tende a brigar muito, você vai automaticamente levar isso para o seu trabalho. E é a primeira coisa hoje a ser avaliada. Tem razão. Vocês já devem ter visto em algum momento na internet que o funcionário foi lá, falou mal do chefe, foi mandado embora. Aí fala, mas é minha rede pessoal, eu boto o que eu quiser. Ok. Mas aí o chefe faz o que ele quiser também. Se ele se sentiu ofendido, chateado, não é verdade? Pode falar. Eu tenho uma amiga que ela começou a trabalhar tem uma semana. Uma semana de casa, ela já faltou 3 dias. Não, falando que estava passando mal, que estava em crise e tal, ela ia até no médico pegar o atestado e levar para a empresa. Aí ontem ela falou assim, eu não vou trabalhar hoje, que eu estou passando muito mal, e isso e aquilo. E tudo ela tem mania de postar nos status, tudo mesmo. Tudo. Aí ela postou que tava bebendo. Ué, como é que uma pessoa que tá passando mal tá bebendo? Só que ela foi burra, por quê? Ela esqueceu de bloquear os 2 gerentes dela do estado
bloquear agora, que não sei o quê. Só que ela é muito burra. Como é que tu com uma semana de casa, tu vai faltar 3 dias falando que tá passando mal e vai postar foto bebendo? Por mais que, tipo, os gerentes são bloqueados, sempre tem alguém na empresa que fala. Sempre tem um olheiro. Sempre tem. Uma coisa a ser avaliada é assim, se ela tem uma semana de casa, já faltou 3 dias, sendo minha funcionária, ela não teria faltado segundo. Né? Até porque ela só tem uma semana de casa. Foi o que eu falei com ela. E se ela não trabalhar de segunda a domingo, né, ela já faltou mais do que a metade dos dias que ela deveria trabalhar. E segundo, não existe ninguém burro. Até porque o mal do esperto é achar que só ele é esperto. Então, assim, ela pelo menos não se fez de esperta. Ela simplesmente replicou uma conduta de comportamento que ela faz no dia a dia. Mas os que se acham mais inteligentes e mais espertos são os que mais deixam rastro. Sim. Porque a mentira é muito mais fácil de ser pescada. E assim, eu vou te falar por mim. Eu gerencio uma clínica, tenho 25 funcionários. E a primeira coisa que eu faço é jogar. E todas as vezes que eu jogo, eu pego uma mentira. Então, assim, quanto mais esperto, mais fácil ele vai ser pego na mentira que ele jogou. Então, é por isso, até que a Aline falou, o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você vai conseguir convencer alguém de algo. Quando você não tem esse autoconhecimento, você com certeza vai deixar rastro. E a mentira é muito pior e mais negativa na visão de um gestor do que você chegar e falar, olha, eu precisava desse dia, eu faltei, você me desculpa. Então, assim, quando a gente se acha, né, muito esperto, eu vou bloquear, é como ela falou, sempre tem alguém que vê. Sim. E aí a conduta e a ação é muito mais agressiva do que aquele que se permite, né, ser pego. Eu falei com ela, tipo, ela tem 22 anos, é o primeiro emprego dela. Eu já trabalhei outras vezes, então eu sempre dou esses alertas. Mas por ela ser mais velha que eu, ela acha que é dona da razão. Aí eu falei, quando você for demitida, eu vou rir da tua cara. Mas é aquilo, a pessoa que você ela, por mais que você crie ali na entrevista, diga que você trabalha bem em equipe, diga que você é uma pessoa que aprende rápido, que fala não sei quantas línguas, isso vai aparecer. Por isso existe o período de experiência, não é à toa. É que é para a gente poder comparar. Olha, o currículo está dizendo isso, vamos lá, vamos ver se você faz. Antigamente, na época que eu fiz datilografia, você tinha, para secretária, você tinha que datilografar um texto na hora para o teu chefe, para quem ia te contratar. E se você não tivesse tantos toques por minuto, você não era contratada. Se você tivesse um a menos, você não passava para a próxima fase. Então, você testava ali, você mexia no computador para saber se mexia no Excel, no Windows. Então, isso tudo passa por quem você é. E quem você é vai ser tão fácil se você for uma boa pessoa e tudo mais. O trabalho vai fluir. É mais fácil ser uma pessoa boa do que uma pessoa ruim. Olha o tanto de trabalho que ela está tendo para inventar desculpa, bloquear. Gente, pede para sair, gente. Vai fazer outra coisa. O caso dela não é trabalho. Tudo bem, vamos, né? Autoconhecimento. Olha, eu não quero trabalhar na vida, eu quero casar com um velho rico, sei lá. E vai lá, gente, vamos seguir. Tenta a sorte, né? Não. Mas não atrapalha a vida de ninguém. Então, gente, é isso. Tem pergunta? Oi. Porque igual ela falou, foi um caso que eu passei por isso, só foi o contrário. Eu tinha a carteira assinada e quando chegou o momento de aquela situação, você está sempre com folga atrasada. Mas o patrão também não te entende que você tem uma vida pessoal. E você também precisa de lazer porque ele já saturou sua mente, já te deixou doente, mas aí ok. Você está enlouquecendo, mas você está entregando para o cliente. Te enlouquece, mas não quer que você fique louca, né? Foi o contrário, ela já sabia que eu queria viajar, ela já sabia da situação, ela deu a folga, porque ela já estava com a folga atrasada e depois que viu uma foto de uma viagem que eu esperei 4 anos e que eu não faltei por motivo de mentira nem doença, isso gerou um conflito na empresa, porque ela não achava justo o funcionário viajar durante uma pandemia. Só que aí acho que invade muito o meu espaço. Porque
Eu acho que o seu caso é mais complexo, a gente não vai conseguir discutir isso aqui. É um pouco mais complexo. É que eu acho que tem essa parte também, Sim. a gente tem que viver para a empresa, isso adoece muito a longo prazo. Sim, Eu é falei por mais isso. cedo, eu vivi para a empresa. É por isso que eu falei sobre o propósito. Por exemplo, se essa pessoa não tem um propósito de trabalhar, de se esforçar, não tem para que ela procurar um trabalho. E assim, não é certo e errado, não é um julgamento que a gente está fazendo aqui. Mas tem gente que não gosta de trabalhar, gente. Fazer esforço, vai fazer o quê? Ok, mas não atrapalha a vida dos outros. Vai, sei lá, vender na internet. Ou então vai viver sustentado por alguém. Tudo bem. Sempre vai ter alguém que sustenta. Tirando vaga de uma pessoa que quer e que precisa. E da mesma forma, porque o propósito é importante você saber o que é servir e de que forma você quer fazer isso. Porque se você está numa empresa que você não se sente respeitada, valorizada ou qualquer outra coisa, você vai se programar a fazer um plano de ação para você procurar outro lugar. Ele não é o único lugar do mundo, certo? Desculpa novamente. Né? Uma das coisas que ela está falando aqui, eu até postei para a Daniela, eu estava vindo, né, no online e eu falei, nossa, ela está me descrevendo. Porque, assim, existe a sua vida profissional antes do autoconhecimento e depois. Uma das coisas que o autoconhecimento traz e o seu propósito alinhado ao autoconhecimento é o limite. Porque a gente tem que entender que a gente não pode viver para a empresa, porque como pessoas somos substituíveis a qualquer momento. Ainda mais agora, com as mudanças que a pandemia trouxe. Então, quando você se conhece, você sabe os seus limites, você vai ter comprometimento, você vai vestir a camisa da empresa, mas você vai saber qual é o limite, qual é o momento em que você precisa olhar para si. Então, acima de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso limite, até onde a gente pode ir e quando é o momento da gente parar. Eu chamo isso de você ter o poder da sua carreira, que a gente fala hoje em dia, empoderamento. Empoderamento é isso, é você ter o poder de decisão da sua própria vida. Você pode ser empoderada pessoalmente, você pode ser empoderada da sua carreira. Você não depende especificamente daquela empresa. Hoje em dia não tem. Se você, hoje, por exemplo, eu sou formada, tenho pós-graduação, tenho uma série de cursos. Se eu fosse trabalhar como secretária, eu sei um monte de coisa, muitas experiências. Eu, por exemplo, fiquei desempregada na pandemia, eu não fiquei um mês desempregada. Um mês, eu tinha gente me chamando. E olha que eu estava estudando tanto, aproveitando o tempo que eu estava em casa, que quase que eu não aceito. Eu falei, poxa, conta para pagar, aqueles pensamentos, conta para pagar, tem que me sustentar. Gente, mas eu queria tanto ficar estudando. Ah, tá bom, vamos lá. Mas é aquilo, se você faz um bom trabalho, os pacientes sabem disso, os outros médicos, sempre que eu estava numa empresa, eu tinha outros médicos que alocavam e que falavam, olha, quando você sair daqui, olha, eu sempre fui trabalhando, eu fui um roubando do outro, assim, ó. O microfone. Então, isso é empoderamento. O que vai te dar esse empoderamento? Não só da carreira, mas da vida. Autoconhecimento. Você vê, olha na internet, bota autoconhecimento, você vai ter milhares de pessoas trabalhando autoconhecimento. Para você ver o quanto isso é importante agora, depois da pandemia, do isolamento, isso mais ainda. Porque cada vez que você consome informação, o teu cérebro começa a fazer os processos dele, te ajuda nas decisões, ele reduz a ansiedade. Se você bota informação, seja ela qual for, se você bota informação de você, você se sente mais segura, você tem facilidade de tomar decisões, você aprende a dizer não, porque você sabe do seu limite, entende? Então tudo flui, fica melhor para a família, para as relações, para os filhos, para tudo e naturalmente para a sua carreira. Então o autoconhecimento realmente é assim, a palavra do ano de 2022, eu diria. Né? E aí, o meu slogan é esse, secretária extraordinária, antes de tudo, é uma pessoa extraordinária. Porque está linkado uma na outra. Né? Pode falar, Lu. Eu vou falar rápido para não roubar seu tempo, eu falo muito, isso faz parte do meu propósito. Assim, gente, quando ela estava falando de autoconhecimento e a gente falou um pouquinho, viu tudo isso aqui, quando ela fala de secretárias extraordinárias. Ela falou isso aqui, é uma coisa que eu vivi isso. Quando você se autoconhece, eu tenho 29 anos de experiência em saúde suplementar. Comecei a trabalhar aos 14,
numa clínica como digitadora de laudos por conta da datilografia. Sendo que eu posso dividir a minha vida profissional de 29 anos, de 5 anos para cá, que é quando você começa a saber quem é você. Porque a nossa vida às vezes é tão corrida, que a gente só trabalha, não tem um foco para si mesmo. Quando você se autoconhece, você pode ter o prazer de continuar trabalhando e fazer o que gosta. Bem rápido, resumindo para vocês, eu comecei a trabalhar com a Dani em 2021, né, Dani? Porque fazia parte do meu processo de autoconhecimento, que eu sei que o meu propósito é ensinar. Eu também nasci para servir. E no meado de 2021, eu descobri um tumor intracraniano. Eu precisei parar para olhar para mim. Não por causa da doença, mas porque eu precisava viver a minha dor. Era o meu momento de luto pessoal. E aí eu descobri nesse processo que eu estava ficando mais doente se eu não trabalhasse. Então, eu voltei para o meu trabalho. Eu tinha pedido uma licença e voltei para o meu trabalho. Ainda estou na terceira fase da quimioterapia oral. E esse ano eu falei até com a Dani, eu decidi voltar para as aulas. Quando eu entrei aqui, eu chorei. Eu estava no Uber chorando. Porque esse é o meu propósito. Independente do momento em que eu esteja vivendo na minha vida pessoal. Um momento ruim, um momento... Não é um momento de morte, mas é um luto porque é um momento de dor. E eu preciso conhecer a minha dor. Mas o que me alimenta, o que me dá sentido, o que me faz forte, é isso que a gente precisa saber. Quando a gente descobrir o que é isso, nisso está o nosso propósito. E aí você para de trabalhar por dinheiro, porque tudo flui, as coisas acontecem, as coisas vêm até você, porque você faz com excelência e com amor. E isso é um dos princípios para ser uma pessoa extraordinária e um profissional extraordinário. Exatamente. Obrigada. Olha só, eu fiz algumas lives e eu adoraria pegar um gancho, mas a Daniela está me matando pelo tempo, meu Deus. Então, tem uma teoria de impacto que traz a consciência. Essa semana eu fiz uma semana de lives para dar uma pincelada nesses assuntos. E entra lá, se vocês quiserem, e assistam os videozinhos que falam sobre a teoria do impacto, que traz a consciência da situação. A gente debate sobre soft skills, a gente fala várias coisas legais, tudo que eu trouxe hoje aqui, que é quase eu picotei, eu fragmentei. Então, deixa lá a sua experiência, enfim, curta, dê sua opinião, para que vocês possam aprender um pouquinho mais, porque você vê, hoje não dá tempo, quando a gente vai falando sobre isso, é muita coisa. E é isso, gente, não tem jeito, daqui para frente, o futuro é esse. O futuro é esse. É a pessoa que você é e aquilo que sai de você, que você transborda, que você apresenta para os outros, para o mundo, isso é o que vai ser importante. Então, se você não está num caminho aceitável ou de uma qualidade suficiente, você vai ficando para trás. Tá bom? Gente, muito obrigada pela paciência de vocês. Alguém tem alguma... Bom, nem vou perguntar pergunta, deixa para o final. Gostaram? Tem só que mudar aqui o microfone. Obrigada.